Aproximadamente 60% do território de Israel é composto por desertos, e, no entanto, o país conseguiu prosperar na agricultura. A chave para esse notável sucesso reside em um planejamento meticuloso e uma abordagem séria para enfrentar esse desafio. Atualmente, Israel é amplamente reconhecido como um dos principais fornecedores de produtos agrícolas e tecnologia de gestão de água do mundo. Mas como exatamente esse feito extraordinário foi alcançado? Vamos explorar os passos que levaram a essa realização notável. Nos anos de 1920, quando a região era controlada pelo governo britânico, havia um conselho de cautela em relação a investimentos devido à escassez de água. No entanto, os habitantes dessa terra encontraram uma solução engenhosa para esse desafio. Graças a eles, uma região com recursos hídricos limitados para atender a uma população de menos de 2 milhões de pessoas se tornou o lar de mais de 14 milhões. Em 1939, o engenheiro hidráulico polonês Siemia Blat recebeu a missão de projetar um novo sistema de distribuição de água para resolver essa questão. Blas concebeu um plano em 3 fases que se estenderia por décadas, mas que, no final, resolveria a raiz do problema. Essa tarefa foi realizada com pressa, uma vez que o recém-criado Estado de Israel estava absorvendo um número crescente de imigrantes e a água era de extrema importância para atender a essas crescentes demandas. Um aspecto notável e controverso dessa iniciativa foi a aprovação de um acordo parlamentar israelense com a Alemanha, que concordou em fornecer fundos como compensação após a Segunda Guerra Mundial. Com 3 bilhões de marcos alemães em mãos, o desvio do Rio Jordão foi concluído em 1955 e alguns anos depois começou a construção do sistema de aqueduto do país, que foi finalizado em 1964, no início do século XXI. Para resolver os desafios relacionados ao abastecimento de água, o sistema de gestão de água foi transferido do controle político para uma administração técnica. A Autoridade de Água de Israel foi estabelecida, com a missão de gerenciar o sistema de forma altamente profissional. Além de abordar a escassez de água, outras questões também foram tratadas. Israel também enfrentou o desafio da salinidade da água que recebia. Para lidar com essa questão, em vez de investir enormes quantias em usinas de dessalinização, o país optou por desenvolver frutas e vegetais que são menos afetados pelos minerais salinos na água agrícola. A agricultura em Israel cresceu de forma surpreendente, devido ao fornecimento constante de água. Israel administra 2 bilhões de dólares em vendas agrícolas anualmente, com uma parte inesperadamente grande dos lucros proveniente de frutas e vegetais. Eles criaram um método conhecido como irrigação por gotejamento, que aumenta o rendimento agrícola, permitindo economizar até 6% de água. Esse método aplica água gota a gota diretamente no sistema radicular da planta. Outra técnica chamada fertirrigação, que utiliza irrigação por gotejamento e fertilizantes, aprimora o processo de irrigação por gotejamento. Recentemente, a tecnologia agrícola automatizada de Israel no deserto foi elogiada pela American Society for Horticultural Sciences como um dos desenvolvimentos mais importantes na produção de alimentos nos últimos 100 anos. Israel utiliza uma combinação de tecnologia e planejamento para alcançar resultados surpreendentes na agricultura. Alcance você também resultados surpreendentes em conhecimento se inscrevendo no canal e ativando o sininho. O setor de agricultura de precisão em Israel, grande e em crescimento, é composto por mais de 450 empresas que oferecem tecnologias avançadas de coleta e análise de dados para uma agricultura mais eficiente e produtiva. Essas empresas ajudam os agricultores a integrar todos os dados agrícolas de várias fontes, incluindo imagens, estações meteorológicas e sensores de campo, entre outros. Algumas dessas empresas realizam testes precisos em tempo real de tecido vegetal, solo e água no campo, reduzindo drasticamente o procedimento padrão de análise de 10 dias para menos de 1 hora. A utilização de imagens aéreas de alta resolução com visão computacional e inteligência artificial permite mostrar a agricultores o que está acontecendo em suas plantações até o nível de insetos e folhas, e analisar esses dados para oferecer suporte à tomada de decisões. Outra questão importante para os agricultores é a logística e o suporte para a exportação. Muitas empresas em todo o país fornecem a AOS agricultores diretrizes regulatórias atualizadas constantemente em um único painel. Por exemplo, se um cliente deseja vender produtos no Walmart, o aplicativo aplica automaticamente as regulamentações dos Estados Unidos relacionadas ao cultivo da planta.
Esse sistema também ajuda os agricultores a gerenciar recursos, processos administrativos e funcionalidades diárias com calendários, listas de verificação, relatórios, mapas e armazenamento digital de documentos. As cooperativas agrícolas podem utilizar a plataforma para auxiliar e gerenciar os produtores membros. Além da agricultura, a indústria de aquicultura está crescendo em média 6% por ano, para atender à crescente demanda por peixes e frutos do mar. No entanto, mais da metade dos peixes consumidos no mundo é cultivada em fazendas, onde os peixes são confinados em tanques e recebem grandes quantidades de antibióticos, hormônios e pesticidas. Há uma necessidade urgente de soluções sustentáveis e saudáveis para a pesca comercial. Os inovadores tecnológicos de Israel desenvolveram um sistema de tratamento de água plug and play para a aquicultura. Esse sistema aumenta a produtividade dos peixes, tem um impacto ecológico mínimo, melhora as condições da água e aumenta significativamente a lucratividade. Se você comparar as imagens de satélite atuais de Israel com as do passado, verá uma melhoria significativa. É possível visualizar claramente mais áreas agrícolas do que dunas estéreis, seguindo um plano que ajudou Israel a transformar seus desertos em um oásis agrícola. Isso é benéfico para Israel e serve como exemplo para outros países seguirem. Inscreva-se no canal e ative o sino para mais vídeos como esse e clique no card ao lado, para saber como se iniciou o conflito entre Israel e a Palestina.